Então, pessoal, então vamos lá para a nossa primeira aula. Vamos lá. Então, pessoal, o que são comandos elétricos, né? O que é o comando elétrico? Comando elétrico, pessoal, é qualquer coisa que serve para fazer o acionamento de uma máquina, tá? Então, o comandos elétricos serve para isso. Aqui então, comandos elétricos a gente divide ele em duas partes. Qual parte que são essas? Essa parte que está aqui, ó, que é a forte, que a gente fala, é a potência. O que é a potência? Vamos supor, se o teu motor é três fases lá, trifásico, RST ou 220, a parte de potência, a gente fala, é a parte da força. O que é? Aquela parte da alimentação do RST, vai vir lá do disjuntor geral no quadro para fazer a parte de força do seu comando ali. E a outra parte que a gente fala que é a parte inteligente é a parte do que? Do acionamento, tá? Então, o que é o acionamento e o que é a parte que é a parte de potência? A potência é aquela parte que eu falei para vocês, que é onde vem o RST. E a parte inteligente é a parte que faz todo o acionamento em si da máquina, tá? Pode ser o que? Um botão, uma seletora, um sensor, um timer, qualquer coisa que faz acionamento dessa máquina. E para fazer mesmo assim, acionando a máquina, o contato ali, precisa ter a parte de potência, que seria essa RST ou qualquer outra bifásico, monofásico que seja, para fazer o acionamento que vai fazer esse motor funcionar. Tá? Então, os comandos elétricos são responsáveis por se tornar decisões do sistema elétrico, tá? Eles dizem que deve ligar ou desligar, tá? Então, como eu falei para vocês, vou dar um exemplo prático aqui de um comando que talvez vocês vejam no dia a dia e é uma coisa simples, tá? É um relé fotocélula que vai acender algumas lâmpadas, tá? Então, quando ele escurece, ele vai fechar um contato que vai acionar a carga, que seria a nossa lâmpada. Tá? Então, mesmo ele fazendo acionamento, e se não tiver a parte da potência, que é a alimentação da lâmpada lá chegando, geralmente a 220, talvez ela não vai funcionar. Tá? Então, são divididas em duas partes. O que serve esse motor, essa parte da potência e essa parte do comando, que a gente está nessa parte aqui. Quando você coloca essa RST no motor, tá? Se o acionamento não funcionar, o motor não vai girar, tá? E mesmo você acionando e não tiver a energia, o motor também não gira. Então os dois trabalham em paralelo. Então vou dar um exemplo aqui para vocês. Um exemplo de uma partida direta, tá? Um acionamento direto que a gente chama no dia a dia de como que é isso aí, tá? Então é assim, ó. Tem um disjuntor que seria a proteção, tá? É mais o que? Um acionamento, pode ser um contator, pode ser um inversor, pode ser um relé, pode ser o que seja, tá? E tem o nosso motor aqui. Então, geralmente, para todo tipo de acionamento, é nessa configuração aqui, ó. É uma proteção, que seria um disjuntor, ou uma seccionadora, o que seja. O acionamento pode ser um contator, pode ser um relé, pode ser um inversor de frequência, que seja, que vai o motor fazer nosso motor girar. Aí pode ser, aqui a gente fala na ponta 2, pode ser que uma esteira, uma máquina, um, um ventilador industrial, um exaustor, dependendo do que for, você precisa ter essa configuração. Essa configuração aqui é a mais simples que tem, vamos falar assim, do acionamento, tá? É a proteção, o acionamento e o motor. Tá? Então, eu vou explicar mais na próxima aula aqui. Vou deixar aqui como que a gente monta, como a gente dimensiona esses acionamentos aqui, tá? Então, vamos embora para a próxima aula.